Olá, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula, né, essa vai ser a segunda aula, da nossa discussão do bloco 3 sobre pesquisa participativa e transdisciplinar. Essa, né, é uma aula complementar à aula da Simone Ataíde, e vocês já me conhecem, né? É muito bom estar agora tendo a minha primeira aula. Mas só para reforçar, né? Eu sou a Carol Jordão, eu sou gestora ambiental e trabalho com diferentes questões aí na Amazônia já faz uns 12 anos. Eu trabalhei muitos anos em Mato Grosso, onde eu tenho bastante experiência e venho trabalhando, né, morei, vivi lá e trabalho desde então, agora numa posição de consultora. E também trabalho e colaboro com o Instituto Fronteiras, e fiz meu doutorado na Universidade da Flórida, que é um parceiro, né, aqui na construção do nosso curso. A ideia hoje é falar um pouco das bases para uma pesquisa transdisciplinar, né, com foco em instrumentos de pesquisa qualitativo, em especial, e de como que eles podem ser utilizados. Assim, a ideia é trazer um panorama geral para vocês irem pensando em possíveis instrumentos. Eu imagino que várias pessoas já conhecem ou já tenham aplicado alguns instrumentos, para outros esse conteúdo é um pouco mais novo. E mais para frente a gente vai conversar sobre análise, né, sobre a análise de dados coletados de forma qualitativamente, né, de forma qualitativa. Mas é isso, tá? Então, acho que para começar, vale resgatar o conteúdo que a Simone trouxe na aula dela, né, da diferença entre pesquisa quantitativa e qualitativa. Só para a gente pensar no sentido, né, de que são formas diferentes de ver e interpretar o mundo, né? Então, a pesquisa quantitativa está tentando entender o que está ocorrendo e por que, né, está ocorrendo a partir de uma análise, né, de quantidade, né? Com que taxa alguma coisa ocorre, né? Um exemplo. Então, pensando, por exemplo, né? Aí, quando a apresentação do dado quantitativo vai ser, por exemplo, né, aqui, 47% de casamento de primeira vez termina em divórcio. Um em quatro pessoas irá sofrer câncer pessoalmente na sua família, ou existe uma forte correlação positiva entre o uso do tabaco pelos pais e o uso do tabaco pelos filhos, né? São alguns exemplos do campo da saúde. Já a pesquisa qualitativa está pensando o que, o porquê e o como, no sentido de entender como algo ocorre pela voz de quem vive o fenômeno. E aí essa é a diferença, né, que a gente no inglês estaria chamando aí dos insiders. A gente está coletando a perspectiva dos insiders para entender esse fenômeno que a pesquisa quantitativa traz em número, né? Então, na questão, né, do divórcio. Então, casais universitários relatam que um dos principais motivos para o término de um relacionamento romântico é o tédio. Algumas famílias reagem ao câncer com um acontecimento assustador e silencioso, enquanto outras tornam-se apoiadoras e defensoras uns dos outros, né? Filhos de pais que fumam falam sobre o fato de fumarem de uma forma que indica que não sentem os mesmos estigmas sociais em casa. Então, ele está, né, entrando num nível mais profundo do entendimento, né? E não tanto trazendo de uma forma agregada. Então é isso, no fim, sim, tem diferença nos tipos de perguntas que são colocadas, nos tipos de instrumentos de coleta de dado, na forma da análise, no formato dos dados que são produzidos e no grau de flexibilidade que pode ser incorporado ao desenho do estudo, né? Considerando que a pesquisa qualitativa tem mais flexibilidade, né, de seguir diferentes rumos a partir do próprio processo de pesquisa. Você não está tentando necessariamente verificar uma hipótese com um método mais fixo. Mas é claro, e a Simone também trouxe bastante isso na apresentação dela, que existem métodos qualitativos, né? E que um pode contribuir para o outro. Uma pesquisa não precisa ser só uma ou outra, né? O mixed methods aí no inglês, ele pode acontecer de diferentes formas. Isso também está na leitura do Flick, né? Que está como leitura obrigatória desse módulo. Então, assim, só resgatando para a gente poder
né, e caminhando juntos, de que existem essas possibilidades. Mas aqui a ideia é pensar mais nos instrumentos qualitativos mesmo, mas a concepção da pesquisa qualitativa é muito importante a gente tentar entender, e, assim, e de novo, a Simone também trouxe isso, mas só resgatando, de que a gente tem que olhar o quadro interpretativo, né, o framework, as bases filosóficas do nosso entendimento de mundo e de ciência que vai influenciar nosso trabalho. E aí eu não vou entrar em detalhe aqui, porque eu acho que a Simone também já falou, mas é uma coisa importante da gente sempre pensar nesse sentido, né? De por onde a gente está olhando o mundo. Então, se a gente vê o mundo de uma forma mais pós-positivista, a gente entende que tem uma verdade, uma realidade, e que pode ser construída por meio da pesquisa estatística, com controle de valores e com contato mínimo com as pessoas, né? Então, essa é uma forma de olhar o mundo que leva para uma pesquisa mais quantitativa. Mas, enfim, tem outros formatos, o construtivismo social, uma visão mais pós-moderna, que tem bastante a ver com o que a gente está falando aqui, de entender que a realidade ela é capturada pela participação dos pesquisadores e das pessoas dentro das comunidades, e que os valores precisam ser explorados e investigados. Então, é um processo de uma crença metodológica de colaboração, assim como o pragmatismo, né, que se a gente for falar aí da pesquisa transdisciplinar aplicada, que tem um benefício, uma mudança, né, vontade de que algo, né, tem uma mudança pragmática na realidade, então que a realidade é o que é útil, prático e que funciona e que a gente precisa ser transformada. Ou tem essas diferentes formas de ver, né, entender pelos quadros críticos, feminista, queer, racial, né, que olha aí para o mundo a partir dos desafios relacionados a poder, identidade, né, e desigualdades, e que a gente tem que entender através desse olhar do privilégio e, né, da vulnerabilidade a partir, né, dessa conjunção de fatores, então que ela precisa ser que essa realidade precisa ser sempre entendida e compreendida pelas suas estruturas sociais, e que também está nesse sentido de buscar, então, revertê-las, né? Então, tem essas diferentes formas de olhar o mundo que influenciam a nossa pesquisa. E na pesquisa qualitativa também tem a questão das diferentes abordagens que a gente pode seguir, né? E não é que necessariamente tem uma única, né? A pesquisa pode ter uma mistura, mas as diferentes escolas aí de pesquisa qualitativa e que, né, o texto do Flick também trouxe de uma forma muito geral, mas vocês podem dar uma aprofundada em outras leituras, inclusive nas leituras complementares que a gente tem, por exemplo, né, o grounded theory, né, que é essa teoria fundamentada, então que você constrói, que a motivação da pesquisa qualitativa é construir uma teoria a partir da realidade, então você usa a realidade para construir a teoria, não tem uma teoria e aplica, né, para entender a realidade. Tem esses processos, né, de análise de discurso, que está na etnometodologia, então, que vem muito aí da área da educação, da psicologia, de entender o discurso e analisar isso, né, como a comunicação é feita. A análise narrativa e a pesquisa biográfica, que tem muito na área de saúde, mas em outros campos também, da sociologia, e de entender os processos, né? Pode ser a vida da pessoa, os momentos, ou até de uma organização, né? Mas a partir da narrativa, da história, pensando nos momentos e também na forma de comunicar uma pesquisa de uma forma mais narrativa também. Tem a etnografia, que a gente vai falar um pouco mais para frente, né? Do mergulho numa realidade, na convivência com uma comunidade. Tem estudos culturais, então entendendo a partir da a importância da compreensão da cultura, estudos de gênero, né, que estão relacionados lá, né, que a gente falou também nessa visão aí de mundo a partir do entendimento dessas estruturas da sociedade que geram desigualdade, então estudos feministas de gênero que olham para essa questão como um fator fundamental. E também que é uma área que questiona muito a própria forma com que a pesquisa é feita, então tem bastante conexão com a pesquisa mais participativa e transdisciplinar, né? Os estudos na área de gênero também influenciaram muito os avanços metodológicos nessa área.
E aí acho que vale a gente pensar, então, por que dos métodos qualitativos, né? Assim, por que que a gente utiliza deles, ou sozinhos, ou junto com né, nos métodos quantitativos aí na pesquisa do Mixed Methods. Então, assim, é importante entender como uma abordagem exploratória, né, que você explora a realidade, permite trazer a voz dos insiders aí que venham à tona. Ele é significativo e culturalmente relevante, né, para as pessoas que estão envolvidas, para os participantes, porque você está realmente aprofundando dentro de um contexto. Muitas vezes tem um conteúdo que é inesperado para o pesquisador, para a pesquisadora, de que você entra sem necessariamente já ter o rumo, né? A pesquisa vai sendo feita a partir do fazer, né? E as perguntas de pesquisa também, né? Claro que você vem com algumas ideias, mas a abertura que a gente fala até da flexibilidade é importante. E é rico e explicativo por natureza, né? Ele traz essa riqueza de detalhes e um aprofundamento, né? Então, é uma oportunidade de descobrir informações que contribuam para a nossa compreensão das razões e justificativas por que as pessoas se comportam de tais formas, né? Tanto individualmente, coletivamente, né? Ela permite a compreensão do comportamento humano e social. E tem um foco na aplicação, tradução da pesquisa e da transformação. É claro que nem toda pesquisa qualitativa vai ser transformativa de realidade, mas ela tem sim um foco, né, tem uma forte orientação aí a pensar no impacto da pesquisa e na sua capacidade de transformar o mundo. Então, tem uma conexão bastante forte, e por isso da importância de compreender a pesquisa qualitativa, os instrumentos qualitativos, quando a gente está discutindo pesquisa participativa e transdisciplinar. O Creswell, a Simone também falou bastante nesse livro, tem alguns, né, sobre metodologia, mas traz coisas, assim, é muito fantástico, ele está em inglês, a gente tem o link dele, mas ele traz a coisa de os investigadores qualitativos utilizam uma abordagem qualitativa, emergente à investigação, a recolha de dados no ambiente natural, sensível às pessoas e os locais em estudo. E a análise de dados, que é, ao mesmo tempo, indutiva e dedutiva, e estabelece padrões ou temas. O relatório e a apresentação final escrito inclui as vozes dos participantes, a reflexividade do pesquisador ou da pesquisadora, uma transcrição e uma interpretação complexa do problema e sua contribuição para a literatura, um apelo à mudança. Então, esse é um pouco como que, né, a pesquisa qualitativa é apresentada. Ela tem que trazer essa voz. Vou falar um pouco mais da importância da reflexividade, essa palavra é difícil, também fazer parte, e é isso, né? Você está olhando para dados qualitativos que foram coletados de diferentes formas, tentando estabelecer padrões e encontrar temas em comuns que ajudam a explicar e responder um certo fenômeno social, humano, mas que, né, no nosso campo socioambiental também pode ter relação com o uso dos recursos naturais, que é importante entender, né? Porque a gente sabe que a questão ambiental, no fundo, é uma questão, né, socioambiental, ela tem a ver com as pessoas e como elas se comportam e como elas se relacionam com os recursos. Né, a gente discutiu aí, a gente tem que olhar para os sistemas socioecológicos complexos, né? E a pesquisa qualitativa, ela te permite abrir essa caixinha complexa e começar a enxergar com mais clareza e mais profundidade essa complexidade. Claro que você não vai resolver todos os elementos e toda pesquisa tem um recorte, né? Você está olhando para um pedaço de um problema, mas ela te permite, né? A começar a entender certas questões. E algumas vezes, né, são bem contextualizadas, né? Você faz um estudo de caso, mas você também pode tentar olhar pesquisa qualitativa comparando diferentes regiões, locais, e tentando trazer, né? O Grounded Theory traz isso. Você, a partir da prática, você também pode construir teorias que ajudam a compreender as questões dos sistemas socioecológicos complexos. E, assim, no fim, o mais importante da pesquisa qualitativa é aprender a ver o mundo e ouvir, né? Me parece que são dois
duas habilidades que a gente tem que trabalhar com muita sensibilidade, que a gente vai falar um pouco também na sequência desse bloco, na questão da facilitação, né? Que também traz muito essa questão, né? Então, é você se posicionar enquanto pesquisador, pesquisadora, né, de uma forma que você consegue ver e um ver mais despido possível né, de preconceitos e de verdades, mas claro que sempre tem, e aí por isso que a gente tem que refletir sobre como a gente influencia a nossa pesquisa e como o nosso olhar influencia os resultados, mas também a ouvir, né? E um ouvir aberto, despido também. Então, são duas habilidades que eu queria trazer assim como fundamentais, assim, e acho que é importante da gente praticá-las. E eu acho que é uma questão de que a gente vai trabalhar aí nos nossos encontros virtuais, mas também na nossa imersão para trabalhar essas habilidades que são tão importantes, né? Ainda mais quando a gente está lidando com povos, comunidades tradicionais né, comunidades locais da Amazônia. E aí tem, assim, várias habilidades importantes, né, dentro disso, para a pesquisa qualitativa que eu queria trazer aqui. Então, a importância de observar e se engajar numa escuta respeitosa, que permite que o participante lidere. Então, ele que vai estar mostrando o caminho para você, claro que você faz perguntas, você fica numa posição de facilitação aí, né, e você está tentando buscar certas respostas, mas deixar a pessoa, assim, te mostrar o caminho. Oferecer perguntas, especulações de uma maneira que retrate, né, que seja respeitosa e aberta ao outro e à novidade. Então, realmente tá assim, conseguir ouvir, tentar entender o que a pessoa está tentando dizer e explorar coisas novas, talvez inesperadas, que você não estava pensando, né, que a pesquisa te levaria, porque isso pode trazer, né, uma novidade, quebrar barreiras aí das nossas certezas, né, entendimentos. Tem uma questão muito forte também, né, de liberar o controle, de tentar encaixar as experiências do outro nos nossos próprios esquemas de relevância e tipificação. Então, em vez de já chegar com as caixinhas, tentar entender, estou observando, né, nessa comunidade aqui, eles fazem essa cerimônia por isso aqui, porque eu já vinha com essa ideia, porque eu sabia, né? Então, assim, está mais aberto a entender, né? Não classificar já com classes pré-estabelecidas. Claro que a gente tem, né? É impossível, mas assim, o exercício de liberar o controle, limpar o olhar e o ouvido, né? Nos posicionar em diferentes situações para ver com mais eficácia, então, ser capaz de ser adaptado, né? Adaptável e se adaptar às situações para poder conseguir observar, então, né, ter essa vivência na pesquisa, né, pode ser numa entrevista, num campo, numa etnografia, assim, conseguir se posicionar de diferentes formas para conseguir ter as suas respostas. Isso tem a ver com quais métodos a gente escolhe também para fazer a nossa pesquisa, né, a nossa coleta de dados. E permitir surpresas, né, ir além do esperado e permitir ver correlações nas nossas tendências e ver outras correlações que talvez a gente não tivesse esperando, né? E representar o que vemos, e esse é o maior desafio, né? Ter esse ver despido e conseguir interpretar, dar sentido aos fenômenos e comunicá-los de uma forma que faça sentido para as pessoas que estão participando e quanto para o público. Então, na pesquisa participativa, ainda mais, né? Esse é um desafio e ele pode ser superado não, mas pelo menos, né, trabalhado com envolvimento, né, como co-pesquisadores ou como participantes mais ativos na pesquisa, de ajudar a interpretar, né, os dados. Você pode desenvolver a pesquisa, retornar e trabalhar a interpretação, a validação, juntamente com as pessoas, para que a comunicação da pesquisa faça sentido, né, para as pessoas e mostre realmente a realidade a partir, né, também do entendimento de mundo das pessoas com que você está participando. E assim, é mais do que só devolver, né? Realmente trabalhar conjuntamente
a pesquisa desde a sua concepção até a finalização, né, então a pesquisa participativa tem esse desafio, ela pode acontecer a participação pode acontecer em diferentes momentos, mas idealmente ela está acontecendo ao longo de todo o processo. E aí eu queria trazer alguns dos instrumentos, né, de possibilidades aí de utilização na pesquisa qualitativa. O primeiro são as entrevistas semi-estruturadas, né, que o foco aqui é o entendimento de perspectivas individuais, né, você está conversando com uma pessoa tentando tirar dela a visão de mundo, a interpretação dela, a partir de um tema que você, né, do seu tema de pesquisa, é claro, mas, né, entendendo como ela vê e interpreta o mundo. E aí, assim, ela também permite bastante flexibilidade, né, você tem uma estrutura que você está tentando seguir, mas você pode a entrevista ela acaba tomando rumos inesperados, né, e você pode criar perguntas novas e as pessoas podem, né, trazer coisas que vão além, mas que também podem ser relevantes e precisam ser registradas, então, assim, ela tem uma estrutura, mas é uma estrutura que te permite flexibilidade. E aí que eu tô trazendo, assim, um pouco, não é porque tem que ser assim sempre, né, mas em geral, a entrevista semi-estruturada tem esses 4 grandes blocos, né. Um é o momento de apresentação, né, então você se apresenta, importante apresentar do formulário de consentimento, de participação, consentimento informado, tem que ser assinado e tudo mais, né, garantindo que a pesquisa não traga risco ou impactos negativos para as pessoas que estão participando, garantindo anonimato e tudo mais. E aí você apresenta o estudo e os objetivos, né, então esse é aquele primeiro momento, mas dependendo se é uma entrevista, você está entrevistando alguém que, né, você nunca viu na vida, ou você está indo a primeira vez na comunidade, ou, né, é importante ter um pouco uma quebra de gelo, né, assim, um momento mais leve de perguntar, por exemplo, questões pessoais sobre a trajetória de vida, atuação profissional, a rotina, você falar um pouco de você também, assim, tem essa apresentação ali inicial, também é nesse sentido, né, de criar uma conexão com a pessoa que você está conversando, pra ela sentir à vontade, porque é sempre, assim, um desafiador, né, ainda mais depois que você liga um gravador, tive uma experiência recente que foi engraçada, a gente ligou o gravador, a pessoa mudou até o tom de voz, né, porque tem isso, então, ao longo da entrevista, você tem que garantir que a pessoa até esqueça que o gravador está ali, para que se sinta à vontade, seja uma conversa realmente não é que ela não seja verdadeira, né, mas, assim, seja mais autêntica, né, e realmente, traga a pessoa se sinta à vontade para dizer coisas que talvez ela não diria, por exemplo, no coletivo, né, por isso da importância de trazer as perspectivas individuais. E aí depois você traz perguntas, que aí são as perguntas a partir do que você está tentando alcançar, né, então é importante pensar quais são os seus objetivos da pesquisa e ter perguntas que ajudam a responder. Então, você tem um roteiro com perguntas gerais e pré-estabelecidas, e também subtemas e subperguntas, possibilidades dos, né, no inglês é o follow-up, de perguntas que você vai fazer para conseguir saber um pouco mais. Mas tem total autonomia para direcionar a ordem e adicionar mais perguntas ao longo da conversa, é aí que vem o semi, né, estruturado, e na pesquisa qualitativa são entrevistas mais profundas, mais longas, né, que te permite ir explorando os assuntos. E aí né, depois disso, tem uma finalização, eu acho que é importante sempre, dar uma abertura para a pessoa dizer outras coisas, tipo perguntar: "E aí, que mais você mais você gostaria de dizer? Tem alguma coisa que você não disse que você acha que é importante de eu ouvir?" Porque isso muitas vezes surgem as coisas mais importantes vão vir nessa hora, assim, porque realmente, assim, a pessoa tá falando livremente, a coisa que ela já queria ter falado antes, assim, né, muitas vezes. E e também para responder as perguntas, né, a pessoa pode ter perguntas, isso também pode gerar um debate interessante e terminar com um agradecimento, né, da participação e explicar próximos passos e como que, né, se essa pesquisa, né, é uma pesquisa mais participativa ou vai ter uma devolução, como isso vai acontecer, como que a sua pesquisa pode contribuir, né, para
para essas pessoas que estão participando de forma direta ou indireta. Então, acho que isso é uma forma geral. Eu só trouxe um exemplo aqui de um roteiro de um trabalho que eu fiz recentemente, assim, da carinha, né, do que é um roteiro de uma pesquisa semi-estruturada. Então, né, tem ali no cabeçalho, seu pronome, organização, o cargo, quem entrevistou, a duração da entrevista, a data. É sempre bom a gente mesmo ter o nosso objetivo, isso já escrito ali, porque ajuda a não esquecer do porquê que a gente está fazendo essa entrevista. E aqui, né, explicando, esse aqui em especial eu coloquei para quem a gente estava trabalhando em entender a metodologia, né, de que são perguntas no formato de um roteiro, que tem temas principais de interesse, que a ordem, formato e pertinência pode variar em função do rumo da conversa durante a entrevista. Então, por exemplo, aqui, né, a pergunta 1 é o quebra-gelo, mas claro que o quebra-gelo já te traz, já pode trazer informações relevantes. Então, qual o trabalho que você e sua organização desenvolve no meio rural, né? Essa é a pergunta geral. Aí, possíveis perguntas para a gente tentar entender mais, dependendo de como a pessoa já respondeu, né? Porque algumas vezes a pessoa já vai lá e já responde tudo o que você queria saber numa, assim. E tem outras que respondem bem curtinha, aí você tem que ir explorando. Então, tem essas possibilidades aí, né, que estão nas letras. Ah, quais são as atividades, estratégias que você desenvolve, onde você atua, com quem está trabalhando, quais são os produtos, né, no caso aqui, né, que a gente está pensando na questão da cultura familiar, quais os objetivos e as metas alcançadas. Aí depois disso a gente entrou de fato na pergunta que a gente queria saber. Então, estava tentando entender a visão da pessoa. Então, como a situação atual da ocupação do território, da paisagem, afeta as comunidades que vivem nesse local? Que esse era o objetivo, né, nosso, de entender potenciais riscos e impactos para povos indígenas e comunidades tradicionais de uma intervenção de um projeto. Como isso te afeta diariamente? Uma possibilidade de pergunta, né, de sequência. Quais são os problemas ligados à produção da soja nessa região? Quais conflitos existem no território? Então, são possibilidades que a gente já foi antecipando, mas tem outras que você não antecipa e você vai seguindo a pessoa, assim, se ela te diz algo interessante, você vai perguntando mais, né? E aí eu trouxe aqui alguns formatos, vocês podem olhando depois com mais cuidado, assim, do que seriam boas perguntas diretas e eficazes para conseguir tirar, assim, né, em termos do formato de pergunta. Então, sempre pode se perguntar: "Ah, você poderia me dar um exemplo disso?". Esse é um bom follow-up também, né. Ou: "Por que você pensa isso? Como isso aconteceu? Como você se sentiu em relação a tal questão? Você pode me explicar isso melhor? Eu não tenho certeza se eu entendi, você poderia me explicar um pouco mais? Como você lidou com tal questão? Como isso te afetou?". Assim, são possibilidades de caminhos aí, de formatos de perguntas, né, que podem te ajudar a ter essas respostas que trazem a profundidade, né, do que a gente está buscando na pesquisa qualitativa. E aí também importante, nesse processo de conversa, a gente também ter essas manifestações nossas indiretas que ajudam a pessoa também a ir falando. Então, assim, as expressões verbais como "aham", "interessante", "entendo", é bom dar essa confirmação, assim, né, de que você está ouvindo o que a pessoa está falando. Ou então, se é um tema muito complexo, trazer empatia, nossa, né, assim, se a gente está falando de questões traumáticas, familiares, né, trazer essa empatia é importante. "Nossa, eu entendo o que você está passando, isso foi difícil, mas você pode me falar um pouco mais?". A técnica do espelhamento e também da repetição é muito boa, a gente vai isso também é importante na facilitação, a gente vai falar disso, mas, eh né, a pessoa te fala alguma coisa e você repetir, tipo: "Ah, então é isso?". Aqui é um caso, né, então você tinha 19 anos quando teve seu primeiro filho, né, a pessoa te falou isso, você volta pra ela porque, né, você quer, por exemplo, aqui explorar o quanto jovem ela era e como isso afetou a vida da pessoa. Eh a linguagem corporal, os gestos também são importantes, então, né, o balançar a cabeça, o olhar no olho, assim, são questões né, em cada contexto você vai sentir, que também podem mostrar que você tá ali presente, né, tá realmente ouvindo. Isso faz muita, mas muita diferença na entrevista. Então, assim, entrevista é um dos principais métodos mais utilizados, eh e eu imagino que muitos de vocês vão utilizar já nas suas pesquisas, já utilizam. Eh,
e, né, de repente, até no projeto que a gente que venha fazer parte desse curso também vai servir, a gente pode conversar mais sobre, tá? Aqui é só para dar um primeiro panorama. Outra possibilidade de método é o grupo focal, né? Que tem a ver com o foco aqui não é do indivíduo, mas é a interação entre os participantes, né? Os grupos focais, né, a ideia é pensar na construção social de percepções e atitudes. Então, você está colocando ali um grupo de pessoas e observando e tomando notas disso para entender como elas interagem ou tomam decisões, ou para ajudar a entender a visão de mundo, mas é muito a partir da interação entre as pessoas, não só pelo tema em si que está sendo debatido no grupo focal. Então, ele geralmente é associado a outras técnicas de coleta de dados, você não faz só um grupo focal, né? Você faz entrevista e faz grupo focal, por exemplo. Né? O foco é no como os sujeitos reagem a determinada temática, que é foco da discussão, não tanto a discussão em si, mas pode ser também, né? Assim, isso pode trazer algumas questões, mas algumas informações importantes, assim, mas é muito mais nesse sentido de como eles estão reagindo. É importante, né, pensar em grupos com certas características homogêneas, né, você está tentando entender como não, mulheres, por exemplo, pensam sobre algo, mas elas têm que ter certas características diferentes para não ser tudo igual, né? Para ter algum tipo de diferença de posicionamento e de discussão, né? Então tem uma questão da homogeneidade versus heterogeneidade, que é um balanço, é importante nos grupos focais. É uma seleção, né, das pessoas a partir dos objetivos de pesquisa e das questões a serem investigadas, assim como o questionário da pesquisa semi-estruturada. Você está pensando a partir das suas perguntas de pesquisa, aqui você também está, você está sempre tentando como esse instrumento vai te ajudar a responder a pergunta que você está buscando, né? Em geral, é para grupos pequenos, de até 10 pessoas. É possível, assim, né, ter uma reunião maior e quebrar em pequenos grupos, e aí ter pequenos grupos focais acontecendo, né? Mas é nesse sentido de você não faz um grupo focal num workshop de muitas pessoas. E aí tem o papel do moderador, que também tem muita relação com a facilitação que a gente vai falar, de ter esse posicionamento de mais neutro, né, mas nunca a gente é 100% neutro, mas de gerar confiança, criar um espaço de debate que seja produtivo e de garantir que vá nos rumos do que você está buscando entender, né, nessa pesquisa. E é bom, né, sempre muito relevante ter o apoio de observadores e anotadores que vão estar percebendo as interações, e é bom ter mais de um, porque você consegue, né, cruzar, triangular aí as diferentes observações e anotações. Aqui é um exemplo de um formulário possível, né, para tomada de nota em grupos focais, né, que você coloca lá quem anotou, a data, quem estava, quem foi o morador, hora de início, hora de término. Aí pode ter uma nota sobre o ambiente, né, então como as pessoas estavam sentadas, qual era a configuração da sala, o que tinha ali, né, porque essas questões podem influenciar. E aí, né, notas sobre as discussões, então o que foi discutido e o que as pessoas foram falando, mas também as observações sobre as respostas às perguntas e as interações e as pessoas. Então, tem uma coisa, né, mais de síntese da discussão e uma coisa mais de observação, que aí é nessa hora que você triangula os diferentes observadores, aí o que está vindo das tomadas de notas. Então, é um instrumento bem rico, assim, relativamente fácil de fazer, né, no campo, por exemplo, e que ajuda a complementar, né, sair, por exemplo, só das percepções individualizadas, você pode fazer primeiro uma rodada de entrevista e tirar questões, trazer essas questões para um grupo focal. Um outro caminho aí, né, de instrumento, tá dentro da etnografia, que é a observação participante. Assim, não vai dar para entrar em detalhes, os antropólogos que me desculpem, assim, né, a etnografia é todo um mundo, né, de uma abordagem aí de pesquisa, mas aqui, assim, trazendo como uma possibilidade de instrumento de utilização que tem a ver com a gente observar de uma forma participante, né, que você está como participante
de um grupo. Então, né, são formas de realizar pesquisa com envolvimento bastante intenso e no cotidiano com o grupo, né? Em geral, é utilizado para descrever e interpretar os padrões de um grupo que compartilha uma certa cultura. Então, você está interessado em estudar os Enewanea lá, e aí você vai lá e vai passar meses, anos, vai voltar e vai viver, se integrar, né? Então, assim, é uma coisa muito da antropologia, mas não é só, porque ele pode ser feito em outros contextos. Pode ser feito em contextos institucionais, é, né, em diferentes tipos de comunidades, no sentido de você estar presente a campo e estar ali observando e tomando nota disso, né? Então, assim, alguns elementos básicos da observação participante é você estar ali, né, observando no dia a dia de um grupo social. Ele é geral, né, utilizado num determinado período de tempo, que pode variar bastante, né, mas assim, não é uma coisa que você só faz uma vez, né, tem a ver com acompanhamento mais de médio prazo. Envolve a criação de laços mais profundos com membros do grupo, então a confiança, geração de confiança, até de amizade, são questões fundamentais que te dão abertura para ser um participante, para poder observar aquele grupo, né? É claro que assim, a gente não dá para criar na ilusão de que tem sempre questões de você, o pesquisador, ainda mais nessa relação com comunidades, é sempre uma pessoa de fora, mas ele pode se tornar um membro, ou também pode acontecer de a gente já ser, né, membros de uma certa comunidade, aí eu não estou falando de comunidade, né, no sentido de tanto, na verdade pode ser, você pode ser, né, de uma comunidade, vai fazer uma pesquisa sobre o seu próprio grupo, ou de uma instituição, ou, por exemplo, na minha pesquisa, eu trabalhava no mundo de ONGs e pesquisei ONGs, então eu era membro dessa comunidade aí, né, de pessoas de ONGs, e então eu tinha uma relação de um pesquisador que é membro, mas também estava olhando de fora, o que é sempre bastante complexo, mas que são questões que a gente lida na pesquisa qualitativa, e que requer a reflexividade e a autoanálise da sua influência no objeto de estudo. Isso é fundamental. A gente vai falar um pouco mais para frente, mas assim, você entender o seu papel e a sua influência é muito importante. É claro que conforme você vai ficando mais tempo, por exemplo, numa comunidade, você acaba virando mais uma pessoa que está ali, eles, né, você acaba influenciando menos, você está gerando essa confiança deles viverem normalmente com você ali. E é fundamental a caderneta de campo, assim, não é o instrumento mais importante, pode ser tablets, hoje podem ter outras formas, né, assim, mas a anotação o rigor da importância de se anotar e se anotar com constância o que se está observando é fundamental, porque esse é né, o grande é, registro de dado, né? Tudo o que você anotar num caderneta de campo durante faz parte da sua pesquisa e vai ser utilizado como um dado, né? Então é muito importante. Inclusive, a sua reflexão sobre o que você observou diariamente também faz parte da etnografia e também é considerado uma pesquisa. Então, mas isso pode envolver através de diferentes atividades, né? Então, você pode estar, né? A observação participante acontece em conversas informais, em observação direta, na participação de atividades coletivas, na análise de documentos também pessoais que estão por ali, e as pessoas compartilham com você esses documentos também, na coleta de histórias, né? Então, anotar, ouvir histórias, anotar, isso também faz parte, né? E também envolve diferentes níveis de participação e envolvimento no grupo. Como eu estava falando, vai depender do tempo, da relação de confiança, da questão de ser membro ou não desse grupo, e isso vai te dar mais abertura a conhecer e compreender, assim. E aqui eu queria desafiá-los, aí depois vocês, na nosso encontro, vocês podem comentar, de tirar um tempo e ir em algum lugar público, uma praça, pode ser numa biblioteca, no campus ou né, no campus da universidade ou algum lugar, de sentar por 10 minutos e observar. E aí observar tudo e com detalhe. As pessoas que elas estavam usando, os cheiros, os sons, o que tinha no ambiente. Ficar 10 minutos só
observando e depois ir para algum lugar e escrever tudo que você observou. Mas, assim, tem que ser imediatamente. E ver como foi, assim, porque esse exercício do olhar e da anotação é muito importante, da gente ter quando faz pesquisa qualitativa, e vale a pena fazer essa experiência, assim. Eu fiz numa aula de pesquisa qualitativa que eu tive, foi muito legal, foi muito mais que 10 minutos, porque a gente tinha que ficar 1 hora observando, depois anotando. Mas vale como um exercício, assim, acho que é bem legal para a gente aprender, né, o que eu estava falando do observar e do ouvir como habilidades fundamentais da pesquisa qualitativa. Na etnografia e na observação participante, assim, o desafio de exercitar isso é muito grande, assim, de conseguir registrar. Então, vale, assim, para sentir um pouco na pele. E aí, assim, só mostrando aqui que tem essa questão que vem muito da antropologia, né? Do pesquisador de fora, um homem em geral, branco, né? De uma tradição da antropologia na Amazônia, de ir entender os povos indígenas. Então, assim, não é uma a utilização da etnografia e da observação participante não é uma questão sem críticas, assim. E eu acho que ainda mais a gente pensando aqui, que a gente está pensando em pesquisas participativas e transdisciplinares, ele tem que ser utilizado com, com essa cautela de não ser eu que estou aqui de fora vindo olhar, assim, de ter processos de validação e da análise dos dados também de uma forma coletiva e não colonial, né? Eu que estou aqui de fora, estou entendendo tudo. Não que o Darcy Ribeiro, que está um exemplo aqui, era isso, mas eu acho que a gente tem que começar um pouco, refletir, ser crítico, né, sobre a utilização e como é utilizado e por quem é utilizado, né. E aí, assim, esses são grandes, né, métodos que são utilizados, né, que tem a ver com a ida a campo e a coleta direta de dado, mas existem outros métodos, né, que a gente pode chamar de discretos, né, que são não de coleta direta, né, a campo, de já utilizar dados já existentes, que também é utilizado na pesquisa qualitativa, ou também ou métodos não convencionais, que eu acho que é legal a gente explorar um pouco também outras formas de fazer a pesquisa qualitativa. E aí, assim, dentro né, desse grande grupo aí de métodos discretos e não convencionais, acho que vale a gente dividir em 3, assim, né? Os arquivos públicos, então, dados que já existem, arquivos físicos, escritos, desenhados, gravados, que são para consumo em massa, então, mas também, ou que seja especial e limitado, então, por exemplo, o dado da polícia, de criminalidade, é um dado que, né, ele não está tão público assim, mas você consegue obter e pode ser um dado qualitativo né, que não é só o número de pessoas, mas você pode explorar questões ali da descrição, né, continuando nesse caso, né, que o policial fez, da intervenção policial, sei lá. São possibilidades de dados. Hoje, assim, inúmeras fontes online interessantíssimas a serem exploradas na pesquisa qualitativa, né? De texto, imagem, de site, de blog, de rede social, de fóruns, de grupos de suporte. Esses dias eu estava conversando com uma amiga que estava querendo fazer uma ideia de uma pesquisa de olhar as redes sociais de grupos de mulheres indígenas para poder, né, ver como elas se apresentam, então ter uma interpretação aí de texto e de imagem de como elas se apresentam para o mundo, né? Então, assim, tem várias formas e possibilidades aí de explorar a análise de discurso, que é uma questão muito importante, que é uma área que eu tinha comentado da pesquisa qualitativa, que dá para explorar bastante, mas também documentários, filmes, performances, tudo isso pode ser utilizado também como dados, né, para análise, mas também arquivos privados, né, então, não só esses
né, documentos que estão públicos em registros, bibliotecas e lugares, em filmes e em lugares. Tem também a utilização de arquivos privados, que você pode, inclusive, utilizar como para a pessoa coletar e te passar, ou que já existem. Então, autobiografias, né? Então, a pessoa, olhando ela como um todo, ou editada, né? Por exemplo, a pessoa escrever sobre parte da vida dela a partir da sua pergunta, isso pode servir, apesar que aqui a gente está falando de coisas que já é mais existentes, né? Mas também isso, ó, olhando a autobiografia como um todo, ou parte dela, diários e cartas, blogs, cartas de amor, coisas já existentes que estão registradas, que você poderia analisar o texto, né? Que a gente está olhando para texto, ou filmes e vídeos caseiros, que também que já existem, ou outros arquivos artísticos e criativos. Então, álbum de recorte, desenhos, fotos, tudo isso também pode servir como arquivo. E assim, mais uma vez, esses métodos podem ser complementados com outros, assim, mas é legal da gente pensar, porque algumas vezes só fica pensando, a gente tem que ir lá e fazer uma entrevista, mas dá para aproveitar um monte de coisa que as pessoas mesmo já têm de registro da vida delas, que a gente pode utilizar para entender, né, um certo fenômeno social. E aí existem várias possibilidades também, elas estão mais modernas, estão sendo exploradas, e a gente pode também conversar mais depois sobre métodos que mesclam mais arte e ciência, assim. E é importante pensar, porque a gente fica pensando na ciência como uma coisa muito dura e não tanto relacionada à arte, mas na pesquisa qualitativa ela tem um pouco de arte, né? Porque tem essa arte da conversa, da retirada da informação, da sua presença no campo, da sua reflexão e de como coletar informações que sejam ricas e relevantes para a pesquisa. E aí tem métodos, por exemplo, de fazer desenhos, né, de fazer o pessoal fazer a gente chama de paisagem social, de tentar entender e anotar, né, fazer isso, representar isso na forma de desenho, pode ajudar a entender, por exemplo, eu já vi em relações de gênero isso sendo utilizado, ou o conceito comunitário também, para tentar entender como a comunidade entende certos conceitos. Eu vou mostrar um exemplo mais para frente. Tem o método Photovoice, né, no inglês é o Photo Voice, que é utilizando foto e registro de voz, é muito legal, tem vários exemplos em pesquisas participativas interessantes, que também vale a pena dar uma olhada e pesquisada. Por exemplo, você pode dar uma câmera para um grupo e pedir para eles tirarem foto e depois trazerem as fotos, aí vocês juntos olham e isso registra em voz a narrativa do porquê tirou essa foto, o que que isso significa. Tem uma riqueza bem grande, isso é muito usado em pesquisa participativa, ainda mais com comunidades que sejam marginalizadas, no sentido de entender o seu próprio contexto e a estrutura social que estão, né, colocando elas nessa posição de vulnerabilidade, e explorar isso coletivamente, inclusive para buscar uma transformação social, né? Então, a compreensão do mundo a partir da foto e das discussões coletivas. Então, são aí outras coisas que estão mais na vanguarda, que vale a pena a gente buscar, entender e compreender que são científicas, mas que trazem também essa pitada de arte aí, que algumas vezes nos permite ver coisas que a gente não veria se não fosse, né, dessa forma. E aí, na pesquisa participativa, né, tudo isso são instrumentos que podem ser usados em pesquisa, né, esses vários métodos que a gente falou até aqui podem ser utilizados na pesquisa participativa, mas também não, né, em pesquisas que não são tão participativas. Claro que a pesquisa participativa pode acontecer de diferentes níveis, assim, ela é muito utilizada, né, o termo pesquisa participativa, junto com a pesquisação ou pesquisação participativa, né. A pesquisação, ela tem esse sentido de juntar o processo de investigação de pesquisa com uma ação que gere algum tipo de transformação na realidade, né. Então, você planeja algum tipo de melhoria na prática que você está buscando, você age nela, você monitora, avalia e tudo isso, né, com os registros e com perguntas de pesquisa e usando diferentes instrumentos,
para poder ter esse aspecto, né, de investigação, de pesquisa, de coleta de dados, de análise, mas junto com a ação. E isso pode ser feito mais ou menos participativamente. Então, o quanto as pessoas vão se envolver no planejar, no agir, no monitorar, descrever, avaliar esse processo que vai fazer com que seja uma pesquisação participativa. E aí eu gosto muito dessa citação da Staberg, que fala, né, que a pesquisação participativa ela envolve quebrar algum padrão de como a pesquisa é normalmente concebida, implementada e comunicada. O objetivo é criar algum tipo de mudança social nas vidas dos participantes da pesquisa, ao mesmo tempo que capacita esses atores sociais e cria resultados úteis para eles. E aí é esse desafio que eu tinha falado, de a pesquisa participativa ela pode ser participativa desde a concepção até, né, a comunicação e de diferentes níveis, né, então a gente precisa pensar e, assim, algumas vezes tem limites, a gente tem limite de tempo, de recurso, o que não permite fazer toda a pesquisa mais participativa do mundo, mas como é que a gente tem essa sensibilidade de incluir as pessoas e de pensar nelas, e pensar a pesquisa como um processo de que gera mudança social, né, porque, assim, a gente vive num mundo de desafios, né, sociais, ambientais, de mudanças climáticas, que a gente não que assim, uma pesquisa por pesquisa, sozinha no nosso campo, só por gerar informação, sim, não é que não é importante, mas, assim, te faz pensar: "Será que vale?", porque a gente está em momentos que a gente precisa buscar soluções para os problemas e numa velocidade muito rápida, então, aí a importância da pesquisação participativa, né, e da pesquisa transdisciplinar que consegue, né, passar a fronteira das disciplinas tradicionais do conhecimento científico, mas também do não científico para poder incorporá-los e em especial na busca, né, das mudanças e das soluções dos problemas que a gente está vivendo. Então, fica aí a provocação, né, da gente pensar a nossa pesquisa nesse sentido. E é isso, né, ela está buscando resolver um problema que é coletivo, em geral, e tem uma relação mais fluida entre pesquisador e pesquisado. Opa, tem um errinho ali. E muitas vezes, né, ainda mais na transdisciplinar, tem uma visão de co-pesquisadores, né, você tira essa coisa de só o participante, né, o pesquisado ser um objeto, mas ele também ser um co-pesquisador de participando junto, de concebendo, essa pesquisa, né, que é um processo que envolve observar a realidade, interpretá-la e agir. Né, agir no sentido de buscar essas mudanças. E nesses 3 processos, as pessoas, né, os pesquisados e co-pesquisadores podem estar envolvidas de diferentes formas, depende de como a gente concebe, né, o nosso desenho metodológico. E aí eu queria trazer 2 exemplos de pesquisas participativas e de projetos. Então, um é de uma pesquisa mais específica, outra de um programa, para a gente ver um pouquinho na prática, assim, né, o uso dos diferentes métodos nesses exemplos. E aqui a gente, né, tinha previsto para esse bloco a aula da Ana Luísa Espada, Violato Espada, e ela, por questões pessoais, não conseguiu gravar, a gente vai tentar disponibilizar essa aula mais para frente, mas eu estou trazendo aqui um pouquinho já do exemplo dela para vocês já saberem, que ela fez uma pesquisa sobre manejo florestal comunitário em 3 resecs, na Chico Mendes, na Ituxi, na Verde para Sempre, né, no Pará, Amazonas e no Acre. E ela, né, fez uma pesquisa utilizando, né, de métodos de pesquisa participativa muito interessantes, assim. Acho que tem uma coisa muito legal que ela fez, que vale a gente pensar, assim, que no processo inicial, né, ela foi a campo mais umas vezes, passou algum tempo, inclusive, no campo, ela desenvolveu esse infográfico, e aí a coisa da ciência e da arte, né, que eu tinha falado, apresentando a pesquisação participativa do doutorado dela no recrutamento de pessoas e assim, nas conversas institucionais, ela conversou com as comunidades, mas também trabalhou com uma diversidade de instituições que trabalham com o tema,
E apresentou essa aqui. Todas as pessoas que ela conversou, ela também deixou, né, esse infográfico. Então, foi uma forma de comunicar e apresentar a pesquisa e de engajar as pessoas no processo. Ela também, né, desenvolveu uma série de oficinas, de entrevistas, e nesse processo de estar na comunidade, ela engajou, né, eles tanto no processo de pensar as oficinas, então, a logística, a, a própria agenda de como seria, né? As pessoas não só chegaram numa reunião sem saber, elas estavam já sabendo, já tinham, né, já tinham os infográficos, já estavam sabendo do tema e se envolveram em toda a concepção dessas oficinas que acabaram sendo, né, esses grupos focais que ela fez. Mas não só nisso, assim, tem questões muito interessantes, por exemplo, envolveu eles no processo de pensar a alimentação, na compra dos alimentos da própria comunidade, que é uma forma, né, de utilizar os recursos e também de ter, né, alguma forma de um retorno econômico ali a partir da pesquisa, e de envolver as mulheres, porque elas, ainda mais nesse tema do manejo comunitário, madeireiro, as mulheres têm essa tendência de estarem mais nesse papel das cozinheiras e não tanto das manejadoras, apesar de algumas mulheres terem interesse, e um dos temas que a Ana Luísa explorou foi a questão do papel do gênero, né, no manejo florestal, então também de envolvê-las, né, de tirar elas só de um papel mais passivo de cozinheira, mas de estarem envolvidas na concepção e elas também conseguirem ter a flexibilidade de participar da reunião, não ficar só ali, né, enquanto cozinheira. Ela também fez, né, esse método que eu tinha aumentado do Community Concept Drawing, aí, né, do conceito comunitário, para discutir a questão de gênero, né, então ela fez um grupo focal só de mulheres, e aí sobre, né, as mulheres desenharam aqui o que o homem é capaz de fazer, o que a mulher é capaz de fazer, para explorar, né, essa visão sobre os papéis do gênero dentro do manejo florestal comunitário madeireiro, né, então é muito interessante, assim, de ver como que elas representaram, então é um instrumento muito forte, né, tá ali, mas isso aqui diz muito sobre, né, e ela conseguiu realmente extrair daqui e fazer uma reflexão sobre o papel de gênero no manejo florestal comunitário. Ela também fez uma outra intervenção muito interessante, que, né, ela estava trabalhando em 3 RESECs em diferentes regiões e criou, né, isso a partir também de aproveitar dessa parceria institucional no entorno da pesquisa, de realizar um intercâmbio comunitário das comunidades dessas 3 RESECs, né, e que nesse intercâmbio elas trocaram, fizeram uma série de atividades, isso tudo ficou no registro e virou dado, né, foi coleta de dado para pesquisa, mas um instrumento de empoderamento, que eles trocaram ali entre eles, né, aprenderam muito, porque tem uma das RESECs que estava mais avançada no manejo do que outras, né? Então, de aprender uma com a outra. Então, a pesquisa permitiu esse intercâmbio, essa troca de conhecimento para o fortalecimento da própria prática do manejo florestal comunitário. Então, acho que, né, depois vocês vão saber um pouco mais pela voz da Ana Luísa sobre essa pesquisa e a utilização, né, desses instrumentos participativos. Foi bem legal, assim, ela é minha colega de doutorado e foi legal acompanhar. Um outro exemplo que aí tem a ver, até inclusive que o Bob, né, nosso co-coordenador aí do curso participou, é de um programa de pesquisa interdisciplinar focado na resiliência da cultura familiar em Mato Grosso. Então, um grupo de pesquisadores de diferentes universidades, né, da Universidade da Flórida, da Universidade Estadual de Mato Grosso, USP, UFSCar, e eu acho que é mais uma universidade que eu estou esquecendo, de Minas Gerais, Federal de Minas Gerais, em parceria com 2 ONGs que atuam na região em Mato Grosso, o Instituto Ouro Verde e o Instituto Centro de Vida, e com as comunidades com que elas trabalhavam, né, se criou esse grande programa de produção de conhecimento, de ciência sobre fatores que influenciam a resiliência da cultura familiar na Amazônia Mato-Grossense. E ele veio de uma demanda prática dessas instituições, em especial das ONGs, que servem como intermediadores aí entre
os pesquisadores e as comunidades, mas ONGs bem conectadas com o chão, assim, para poder responder questões sobre a questão, em especial, sobre manejo, sobre implementação e manejo de sistemas agroflorestais nessas comunidades e como que isso permite discutir a resiliência da produção familiar e responder a uma grande questão macro que esse grupo tinha, que é como fortalecer os mecanismos de resiliência da cultura familiar na Amazônia Mato-Grossense. E aí tem um livro, né, que tem vários capítulos e papers aí, coautores, que é do Alexandre Olival, que é um professor da Unemate, e colaboradores, que está publicado e que está na leitura complementar desse bloco disponível para vocês, que vale olhar, e tem em especial um capítulo sobre a visão da pesquisação, né, nesse projeto, e que mostrou que, né, no fim, o envolvimento tanto né, desse grupo aí de pesquisa bastante amplo, né, com diferentes setores, trouxe uma série de benefícios, assim, por exemplo, as próprias organizações, as ONGs, né, a partir dessa pesquisa, começaram a refletir sobre o seu próprio trabalho e influência, né, e como melhorar a sua própria prática, né, e inclusive de mudanças de rumos, assim, de estratégias bem importantes né, tiveram reflexões sobre o impacto do seu trabalho. As comunidades foram envolvidas na interpretação de dados em workshop, tem um pouco de uma auto-reflexão que isso poderia ter sido feito, né, de uma série de limitantes de uma forma mais forte, mas elas estavam envolvidas, né? As demandas das temáticas que foram pesquisadas vieram de uma realidade, vieram de um diagnóstico profundo de entendimento a partir, né, da vivência com as comunidades, e elas se envolveram, e, né, também o resultado de pesquisa também foi retornado e foi utilizado, e vem sendo utilizado, né, de alguma forma, muito por intermédio dessas ONGs, né, que tem esse papel. Mas, enfim, esse é o contexto aqui, que o Bob também pode compartilhar muito mais com vocês. Ele teve bastante envolvido, e é um exemplo de uma comunidade prática, né, que inclusive serve de um exemplo para a gente pensar, né, nessa conexão entre ONGs, comunidades, universidades, mas também até outros atores, né? Porque não, né? Governo, setor privado, na produção de ciência que seja relevante, né, para fortalecimento de comunidades e buscar respostas aos problemas socioambientais dos sistemas socioecológicos complexos. É isso, assim, né, sobre elas. Eu acho que vale também reforçar de que tudo isso que a gente falou, esses séries de instrumentos, métodos, a pesquisa participativa, transdisciplinar, ela é feita com multimétodo, né? Na pesquisa qualitativa, raramente só se utiliza uma forma, né? Mas é importante ter a clareza sobre quais são os nossos métodos, como eles se complementam para buscar a resposta de pesquisa, né? E aí eu trouxe um exemplo da minha pesquisa de doutorado, né, a partir de uma concepção de pensar a pesquisa como um tecido, né, que está sendo envolvido aí com esses diferentes métodos, né, com essas diferentes linhas para formar esse tecido complexo da pesquisa, da análise qualitativa multimétodo, né? E que a gente está ali, né, tecendo, conectando eles para poder responder a, né, a nossa pesquisa. E aí, no meu doutorado, nesse exemplo do meu doutorado específico, eu entendi ele assim, né? Então, eu usei uma etnografia, no sentido de que eu estava estudando ONGs, então tem na literatura e tem uma área da antropologia das ONGs que fala desse método que é ONG-grafia, né? No sentido de estar observando, né, esse grupo social, vamos dizer assim. Então, eu misturei a observação participante com
né, entrevistas, que foi utilizado a partir de pesquisa narrativa, né, de entender a narrativa sobre como eles falam sobre si mesmos e sobre a história das suas organizações, misturada com pesquisa participativa, né, com métodos participativos de que eu trabalhei a partir com um grupo de organizações que fazem parte de uma rede, a Rede de Capacitação da Amazônia, RECAM, que eu e o Bob trabalhamos, que o Instituto Fronteiras também integrou mais recentemente, e aí, né, eu fui tecendo isso, né, com a observação participante, com a entrevista e com os meus métodos de análise, que a gente ainda não falou aqui de análise, mas a gente vai falar mais para frente, mas eu usei análise temática, análise de rede social e estudo de caso, para poder tecer esses métodos e buscar aí as respostas a partir de dados qualitativos, né? Minha pesquisa foi 100% de pesquisa qualitativa. E é isso, assim, eu gosto muito dessa metáfora de tentar entender esse tecido e como é que você junta os diferentes métodos de uma forma complementar para poder buscar as respostas. E eu desafio vocês a pensarem assim nas pesquisas e nos projetos que vocês queiram desenvolver, como é que a gente consegue trabalhar nesses diferentes métodos de coleta de dados. E aí, cheguei ao ponto que eu falei bastante, da reflexividade, de que é muito importante, faz muito, está no cerne da pesquisa qualitativa, é uma parte de todas as fases da investigação, do processo de interpretação e de construção de significado, né? Porque na pesquisa qualitativa é isso, a gente está coletando essas informações e fazendo uma análise para buscar o significado disso tudo, né, a partir de uma visão mais profunda. E esse é o processo que a gente está falando da autocrítica e da gente pensar, refletir, registrar e apresentar, né, essa reflexão sobre a nossa influência na pesquisa. Esse não é uma coisa assim simples e que precisa fazer parte da pesquisa qualitativa, muitas vezes não faz. Acho que tem duas coisas muito importantes. Os métodos têm que estar muito bem escritos. Tem uma tendência na pesquisa qualitativa das pessoas escreverem a parte de método muito de qualquer jeito, sem explicar. E, assim, existe método muito concreto, estudado, provado, e a gente precisa até conseguir explicar isso nas nossas pesquisas e publicações para fortalecer a pesquisa qualitativa, né? Porque ela muitas vezes ela é tratada, né, no mundo da ciência como menos importante. Então, é importante estar muito claro e ter esse processo da reflexividade, né? Então, de como, né, a gente se posiciona no nosso estudo, como a gente afeta os fenômenos, né, que estão sendo explorados e como os fenômenos são interpretados. Então, a clareza dessa nossa influência nesses três, em como a gente se posiciona, em como a gente, né, no processo de coleta de dados está afetando e na interpretação desses dados é fundamental. Isso pode vir de diferentes formas, né? Mas assim, o pesquisador ou pesquisadora deve transmitir, estar consciente dos seus preconceitos, antecedentes, histórias e como isso informa a sua interpretação dos dados e a estrutura do estudo. A questão não é ignorar que isso existe, é mostrar que isso faz parte e que você está olhando o mundo a partir de uma lente e essa lente está influenciando essa interpretação. Então, a honestidade é fundamental. A gente muitas vezes chama isso da posicionalidade, a gente tem que mostrar o nosso posicionamento, isso deve estar descrito na pesquisa, pode, né, dependendo dos contextos, ela pode estar escrita de uma forma mais breve ou mais profunda, mas é importante que esteja, e relatando, né, o modo como você vê e interpreta a pesquisa, né, e como você escreve afeta, né, a forma como o leitor recebe o conteúdo. Então, a gente tem que ter essa clareza de que a gente está olhando a partir desse mundo, a gente está escrevendo assim, e isso vai influenciar, né, como os leitores estão entendendo a sua pesquisa, estão interpretando e, né, e mostrando. Isso também dá validade, é um instrumento muito forte de validação da pesquisa qualitativa. E também como os participantes e as pessoas que estão envolvidas são retratadas e também, né, nesse processo, essa flexibilidade também pode ser feita conjuntamente para, nesse processo de validação que eu falei tanto, que é importante, para garantir com que as pessoas também estejam confortáveis com como elas estão retratadas, né,
na pesquisa, em especial quando a gente está falando aí de pesquisas justamente com comunidades. Era isso que eu tinha para apresentar por hoje. Foi uma aula um pouco longa, mas espero que tenha sido relevante para vocês e a gente continue o nosso debate. Não deixem de comentar e de se envolver na nossa discussão online. E na nossa aula a gente explora um pouco mais questões, as suas perspectivas sobre pesquisa. Eu gostaria muito de ouvir quem já teve experiência, como foi a sua experiência, questões que já enfrentou, né, assim, desafios no momento de realizar entrevista, enfim, dessa discussão da nossa posicionalidade. É isso, gente. Muito, muito obrigada e seguimos na nossa jornada de aprendizagem.